nome de Cristo exaltado nessa manhã, Senhor. O exaltamos para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, em o nome de Jesus. E que a Tua igreja aqui reunida, Senhor, ó Pai, possa experimentar da Tua graça renovadora, salvadora, ó Deus, a Tua graça curadora, Senhor. Ó Pai, que cada família aqui representada essa manhã não saia daqui da mesma maneira como chegou, mas seja profundamente impactada pelo derramar de Tua graça, mediante, ó Deus, a ação do Teu doce Espírito Santo, que está no nosso meio aqui essa manhã, Pai. Faça isso, Senhor. Alcança aqueles que nos assistem, ó Deus, pela rede super, em casa, nos hospitais, nos presídios, onde houver alguém, ó Deus, nos assistindo essa manhã, cultuando conosco, ó Deus, através dos meios de comunicação, ó Deus, pela internet também. Alcança com o Teu poder, com Tua graça, Senhor, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, repletos do Teu amor, repletos do Teu poder, de Tua graça e misericórdia, para levarmos o nome do Teu Filho, Senhor, ó Deus. Ó Pai, no decorrer desse dia, a todos quanto aqueles que precisam de serem tocados, ó Deus, pela essa graça transformadora de Jesus. Assim nós oramos essa manhã, certos de que o Senhor assim o fará, para a honra e para a glória do Teu nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? Mas aplauda bem forte o nome dEle, e vamos exaltar o nome dEle essa manhã. Te exaltamos, Senhor, te adoramos aqui, celebramos o Teu nome, Deus, celebramos o Teu nome, Deus, aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, glorifique o Seu santo nome. Aleluia, Deus, santo é o Teu nome para sempre, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Recebe a adoração da Tua igreja. Te exaltamos aqui, Senhor. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do Teu povo. Reinar, reinar, toma Teu lugar na minha vida, toma Teu lugar na minha família, toma Teu lugar, Rei da glória, reinar, toma Teu lugar nesta cidade, toma o Teu lugar nesta nação, toma o Teu lugar, Rei da glória, reinar. Entronizado nos louvores do Teu povo. Reina aqui, Senhor. Reina, reina. Toma Teu lugar na minha vida, toma Teu lugar na minha família.
ser família em tudo, Deus. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Declare: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nesta cidade. Toma o teu lugar nesta nação. Toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, reina. Aleluia. Reina soberano, Senhor, reina absoluto, Pai. Reina, Jesus. Santo é o teu nome para sempre, Pai. Aleluia, Jesus. Te entronizamos aqui nesse lugar. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero falar aqui do livro do pastor Márcio, Procrastinação, a ladra do tempo. Esse é o livro de número 271. Esse é o livro da semana, e você pode então adquiri-lo na saída. O valor dele é simbólico, ele custa apenas R$1, amém? Apenas R$1, e você pode levar para você, mas também pode levar para abençoar tantas outras pessoas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Vamos ler o texto aqui, irmãos. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria graça e determinação. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Amém? Levante a sua Bíblia e diga comigo: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga: eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Diga: e audaciosamente eu confesso que a minha mente está alerta. Diga: o meu coração está receptivo. Diga: eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Diga: eu nunca mais serei o mesmo. Bem forte, diga: nunca
nunca, nunca, em o nome de Jesus. Amém. Senhor, fala conosco essa manhã. Na verdade, continua a falar aos nossos corações, porque eu sei, ó Deus, que enquanto estávamos aqui adorando o Senhor por meio das canções, e enquanto, ó Deus, estávamos aqui orando, ó Deus, o Senhor já falou a tantos corações, ó Pai. E na leitura da Tua Palavra, certamente já fomos edificados, porque ela é viva e ela é eficaz. Mas por graça e misericórdia, eu te suplico, dá ao pregador essa manhã, ó Deus, do Teu favor, para que ele, ó Deus, com ousadia, vinda de Ti mesmo, e um coração inclinado a Ti, proclame a Tua Palavra, Senhor, aos demais irmãos, para a glória do Teu próprio nome. Oramos em o nome de Cristo, amém, amém. Você pode se assentar. Irmãos, vamos combinar o seguinte, amém? Ao invés de você ficar aí avaliando a minha pregação, você vai orar por mim, amém? Amém? Diga para o irmão do seu lado, meu irmão, ore pelo pastor Vinícius, porque essa manhã a responsabilidade dele é muito grande. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, e nós conhecemos um pouco da história de Paulo. A primeira vez que Paulo aparece na Escritura é em Atos capítulo 7, a partir do versículo 56. E você deve se lembrar um pouco do contexto dessa passagem. Estevão, diácono da igreja, estava operando maravilhas e sinais. E ele então é pego, ele é sentenciado à morte, ele é arrastado para fora da cidade. Ele começa então a ser apedrejado. E o texto bíblico diz que as suas vestes são depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que consentia na sua morte. A primeira vez que Paulo aparece nas Escrituras, irmãos, ele é um jovem que está consentindo na morte do primeiro mártir da igreja. A segunda vez que Paulo aparece é em Atos capítulo 8, a partir do versículo 2. O texto bíblico diz então que uma grande perseguição começa na direção dos cristãos, e o protagonista dessa perseguição é esse jovem chamado Saulo de Tarso. No capítulo 7, ele é apenas alguém que está consentindo na morte de Estevão, mas no capítulo 8, irmãos, ele é o responsável pela perseguição dos cristãos. E o texto bíblico diz que, não contente de perseguir os crentes apenas nas ruas de Jerusalém, das suas imediações, Paulo tinha cartas que o autorizavam das mãos dos sacerdotes da sinagoga para ir até Damasco, capital da Síria, para ali perseguir aqueles que se diziam do caminho. Em Atos capítulo 9, a palavra do Senhor nos conta que ele está indo a Damasco. E no meio do caminho então, irmãos, uma luz brilha aos seus olhos. O texto bíblico diz que Paulo então cai ao chão, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele volta os seus olhos para tentar ver quem fala com ele, mas a luz está o ofuscando. Ele se percebe cego, e então ele diz: quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo? E ele ouve então a resposta maravilhosa lhe dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E foi esse encontro, irmãos, que transformou esse homem Saulo de Tarso de perseguidor a um proclamador do Evangelho. Foi esse encontro com Jesus Cristo, irmãos, que transformou esse homem, talvez o pior adversário do cristianismo, no maior missionário que a igreja vai conhecer na sua história. Foi esse encontro transformador. E eu posso dizer para você essa manhã que tudo o que você precisa para ter a sua vida transformada é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Um encontro com Cristo é suficiente para mudar a nossa vida.
A autoridade que esse homem tem, irmãos, para pregar o Evangelho, a autoridade que esse homem tem para escrever essa carta, para ser apóstolo de Cristo, não advém do seu conhecimento, não advém do tempo em que ele foi fariseu, do conhecimento do tempo em que ele se deitou, no conhecimento de Gamaliel, na instrução aos pés de Gamaliel, não. O texto bíblico diz que a autoridade que ele tem para proclamar Cristo e ser apóstolo de Cristo advém dessa experiência transformadora com o Senhor Jesus Cristo. E é disso que nós precisamos, irmãos, de um encontro transformador com o Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, ele já não era mais jovem e também já não estava mais livre. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele estava preso. Paulo esteve preso por 2 momentos. Em um primeiro momento ele esteve preso em Roma, numa prisão domiciliar. Isso é relatado para nós na sua carta aos Filipenses. E nessa prisão domiciliar, Paulo tinha a oportunidade ainda de continuar pregando o Evangelho. As pessoas podiam continuar o visitando e ele também podia ir de encontro aos irmãos, ir ao encontro dos irmãos. Mas quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, irmãos, ele já não está mais preso em uma prisão domiciliar. Ele está preso em uma masmorra fria, úmida e insalubre, de onde as pessoas saíam de lá, ou enfermas, condenadas à morte, ou para o patíbulo, para terem a sua cabeça degolada. Paulo escreve essa carta já velho, irmãos, e desse lugar, e esse homem, queridos, tem todos os motivos para estar sem esperança. A primeira razão que Paulo tem para estar sem esperança é exatamente pelo fato de estar velho e estar condenado à morte. Por estar preso e por estar velho, irmãos, esse homem tinha todos os motivos para não ter mais esperança no seu coração. As pessoas saíam desse lugar de onde Paulo estava preso, normalmente com uma doença que na época não tinha cura, chamada por lepra, ou condenada à morte. Mas Paulo não apenas estava preso, não apenas estava possivelmente doente, e não apenas estava velho, irmãos. Se você ler um pouco dessa carta, você vai perceber que Paulo estava também completamente desprovido de todo o recurso material. Paulo termina essa carta dizendo assim a Timóteo: procura ter logo comigo, e quando você vier, traze com você João Marcos, porque ele me é muito importante, muito útil. Traga também a capa que deixei na casa de Carpo, e os livros que também estão com ele. Por que Paulo está pedindo, irmãos, para que a sua capa seja traga até ele? O inverno em Roma estava se aproximando, e aonde Paulo estava preso, era muito frio. Se o inverno de Roma normalmente já é frio, queridos, tente imaginar em um lugar frio, úmido, onde as condições de saúde são completamente precárias. Para piorar, irmãos, o que entendemos aqui com as palavras de Paulo, é que esse homem não tem nem uma capa velha com que se proteger no tempo do inverno. O maior líder da história do cristianismo está terminando a sua vida preso, velho, possivelmente doente, condenado à morte e completamente desprovido de todo o recurso básico que qualquer ser humano precisa dispor para viver bem. Mas Paulo não está apenas preso, Paulo não está apenas possivelmente doente, Paulo não está apenas condenado à morte, e não está apenas, irmão, desprovido de recursos. O texto bíblico diz que foi lhe dado, irmãos, uma oportunidade de se defender. E a Bíblia diz que no dia em que Paulo compareceu perante o tribunal romano para se defender, sabe quantas pessoas compareceram para falar ao seu favor? Nenhuma. Irmãos, esse homem fundou igrejas na região da Galácia.
Esse homem foi responsável por fundar igrejas em toda a Ásia Menor. Provavelmente as igrejas que nós conhecemos ali de Apocalipse, no capítulo 2, 3, são fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Esse homem fundou igrejas na região de Corinto, irmãos. Eram muitas as pessoas que haviam sido alcançadas pelo Senhor através do ministério de Paulo. Mas é tão interessante que quando esse homem Paulo precisou de uma pessoa para que pudesse lhe ser favorável no dia do seu julgamento, quantos apareceram? Nenhum. Irmãos, esse homem foi abandonado. Ele está velho, ele está preso, ele está desprovido, possivelmente doente, condenado à morte e completamente abandonado. Nenhum daqueles discípulos que andaram juntamente com ele, ao seu lado, na sua trajetória cristã, ousou comparecer num momento tão importante para que Paulo recebesse auxílio perante o tribunal romano. Esse homem, irmãos, tem todos os motivos para terminar a sua vida triste, cabisbaixo. Ele tem todos os motivos para terminar a sua vida sem esperança. Ele está condenado à morte, ele está velho, possivelmente doente, ele foi abandonado, completamente desprovido, ele está preso. Mas pasme, irmãos, ao invés de Paulo terminar a sua vida como alguém sem esperança, essas são as suas últimas palavras. Paulo termina a sua epístola a Timóteo dizendo: combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Isso parece palavras de alguém que está desanimado, irmãos? Isso parece palavras de alguém que está cabisbaixo, esmorecido? É claro que não, irmãos. É impressionante que mesmo diante desse quadro de adversidades, Paulo termina a sua vida com o coração cheio de contentamento e cheio de esperança. Cheio de esperança. As situações em que esse homem estavam envolvidos não foram capazes de roubar a esperança do coração desse homem. E é por essa razão que ele escreve essa carta, porque diferente de Paulo, Timóteo, o seu discípulo, estava completamente sem esperança. Timóteo era um jovem pastor, assim como eu, bem jovem. E quando Paulo foi embora de Éfeso, em Atos capítulo 20, Paulo deixou Timóteo pastoreando a igreja. E é impressionante, irmãos, porque enquanto Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, ele começou a lidar com alguns problemas que toda a comunidade local experimenta. Timóteo começou a enfrentar problemas como o pecado na vida dos irmãos. Timóteo começou a enfrentar problemas para resolver conflitos entre os casais. Timóteo começou a enfrentar problemas no que diz respeito à ausência de recursos na vida de alguns irmãos. E devido aos problemas ministeriais que esse jovem começou a enfrentar, e também na sua vida pessoal, Timóteo estava pensando no que a carta parece nos relatar, que a melhor opção para ele era o abandonar o ministério. Por tantos problemas e por tantas situações, Timóteo estava pensando assim: poxa, eu acho que a melhor coisa é deixar o ministério. Ele é tão cansativo, ele é tão pesado, ele tem tantas lutas, tantos obstáculos. Talvez a melhor opção para mim seja deixar o ministério, não deixar a Cristo,
mas deixar o exercício do ministério de Cristo. E Paulo então, irmãos, escreve essa carta para animar Timóteo. Olha que coisa engraçada, irmãos, o paradoxo. Paulo está velho, preso, possivelmente doente, sentenciado à morte, desprovido de recursos e abandonado. Timóteo está no seio da comunidade cristã. Ele é jovem, ele está livre, ele está no vigor da sua idade. Paulo está cheio de esperança e o jovem está completamente desesperançado. E talvez seja assim que muitos de nós estejamos aqui essa manhã, sem esperança. Afinal de contas, irmãos, são tantos os embates que nós enfrentamos no nosso dia a dia, sim ou não? Às vezes o casamento enfrenta tantas lutas, tantos embates, e parece que com o passar do tempo, nós vamos perdendo a força, o ânimo e a esperança de lutarmos pelas nossas famílias, e parece então que se torna para nós a melhor opção o abandono. Por que não o abandono? Por que não o divórcio? Eu já não aguento mais lutar, eu já não tenho mais forças para lutar. Ou talvez um pai que está lutando pelo seu filho preso pelo vício das drogas, e o pai luta desesperado e busca em oração a libertação do seu filho, mas o tempo passa, e parece que com o passar do tempo, ao invés de o filho melhorar, ele só está piorando, e parece então que a melhor opção seja o abandono, a desistência. Ou talvez isso se aplique também à história do nosso país, irmãos, porque o nosso país por tanto tempo vem sendo manchado pela corrupção, sim ou não? E algumas pessoas, já cansados dessa esperança que nunca chega a se concretizar, dizem assim: não, não vai mudar nada, não vai mudar, o Brasil não vai mudar. As pessoas podem ir para as ruas, os crentes podem orar, pode acontecer o que for, o Brasil é um país corrupto e nada irá mudar. Deixa eu dizer para você essa manhã algo: existe esperança, irmãos. Existe esperança para mim, existe esperança para você, existe esperança para o teu casamento, existe esperança para a tua família, existe esperança para você, pai, existe esperança para você, filho, e irmãos, existe esperança para a nossa nação, existe esperança para o Brasil, mesmo em face de tantas adversidades e problemas. Irmãos, eu vou ter que desabotar esse negócio, estou aguentando mais, irmãos, misericórdia, estou ficando vermelho, que é um pimentão ali. Pai de amor, isso que dá, irmão, você engorda. Olha, irmão, há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, esse ano completou 10 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, 10 anos servindo aqui em Lagoinha. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, irmãos, eu tinha 58 quilos. Não queira saber quando eu tenho hoje. Não quero saber não, irmão. Os treinos não servem mais não, irmãos. Ficando complicado aqui. Mas existe esperança, até para um gordinho, aleluia. Existe esperança, mesmo em face das adversidades, mesmo em face das lutas, dos problemas. Querido, como pode um homem como esse, preso, velho, sentenciado à morte, desprovido, abandonado, possivelmente doente, como pode ele terminar a sua vida dizendo: eu sei que há esperança? E nesses versículos que nós fizemos a leitura aqui essa manhã, irmãos, eu quero extrair com você 3 princípios para nós termos esperança mesmo em face das lutas. Diga comigo, 3 princípios. Diga para o irmão do seu lado, 3 princípios. O primeiro princípio, irmão, se encontra aqui nos primeiros versículos que nós lemos. Versículo 8 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele,
mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O primeiro princípio, irmãos, se queremos ter esperança mesmo em face das adversidades, é que todos nós precisamos de um Paulo na nossa vida. Diga para o irmão do seu lado: todos nós precisamos de um Paulo na nossa vida. Diga para uma outra pessoa: todos nós precisamos de um Paulo na nossa vida. Irmãos, preste atenção. Quando esse jovem Timóteo ficou desanimado e via no abandono a resposta para os seus problemas, quem foi, irmãos, a resposta às perguntas de Timóteo para que o seu coração voltasse a ter esperança? O apóstolo Paulo. Agora, e se esse jovem estivesse sozinho? E se ele não tivesse um Paulo na vida dele? Fato é, irmãos, que todos nós, por algum momento, vamos ficar esmurecidos. Em algum momento da nossa trajetória cristã, pode acontecer de o nosso coração começar a perder a esperança. Será que esse homem Paulo, em algum momento da sua vida, do seu ministério, perdeu a esperança, irmãos? Sim ou não? Sim. Paulo não era um Superman, queridos. Eu vou tirar a gravata agora. Pronto, agora eu estou livre. Agora, aleluia, Jesus, amém. Irmãos, pregar de camiseta todo domingo dá isso. Irmãos, nesse mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: mande saudações aos da casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou no Senhor. Irmãos, até mesmo esse homem Paulo, por alguns momentos no seu ministério, esteve desanimado. Muitas foram as tribulações que Paulo passou, mas ele vai dizer para nós que nos momentos em que ele, Paulo, ficou abatido e angustiado, ele tinha alguém que estendeu a ele as mãos, estendeu a ele cuidado, estendeu a ele alento, estendeu a ele esperança, e esse homem foi Onesíforo. Agora preste atenção, queridos, Onesíforo não encorajou Paulo apenas uma vez, o encorajou muitas vezes, porque não foram poucas as vezes que esse homem Paulo esteve desanimado. Não foram poucas as vezes que esse homem Paulo pensou em desistir, em voltar para trás, mas todas as vezes, irmãos, que Paulo via no abandono a solução para os seus problemas, Onesíforo dizia para ele: segue firme, Paulo, não para não, Paulo, Jesus ainda vai fazer grandes coisas, Paulo, você será livre dessas cadeias, Paulo, Paulo não para não, não desiste. Agora, irmãos, nós não temos em Paulo o exemplo da nossa fé. O exemplo da nossa fé está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E será que o Senhor Jesus, por algum momento no seu ministério, esteve abatido, irmãos? Sim. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 46, a Bíblia nos fala sobre o momento em que Cristo estava no Getsêmani, e ele estava angustiado até a morte. E nesse momento, irmãos, em que o Senhor esteve angustiado até a morte, ele pediu para que os seus discípulos estivessem com ele. Ele disse: fiquem comigo. Irmãos, se até o apóstolo Paulo precisou de pessoas, se até o Senhor Jesus precisou de pessoas, como eu e você podemos pensar que a vida cristã pode ser vivida sozinho? Que nós podemos ser cristãos isentos do convívio com os irmãos, sem o pastoreio de alguém, sem sermos discipulados por alguém? Por isso é tão importante para nós, irmãos, estarmos em uma célula. Por isso é tão importante para nós estarmos num grupo, irmãos,
de pessoas que poderão nos acompanhar de perto. Esse homem Paulo, quando esteve desanimado, ele tinha Onesíforo, Timóteo tinha Paulo, o Senhor Jesus tinha os seus discípulos. E talvez você possa dizer assim essa manhã: ah, pastor, mas eu já tenho Deus, e Deus me basta. Eu te pergunto, será que você tem dúvida de que esse homem Paulo tinha Deus na vida dele? Alguém aqui tem dúvida de que esse homem Paulo tinha Deus na vida dele? Em Filipenses, no capítulo 3, ele diz: irmãos, se alguém tem motivo para se gloriar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, quanto ao zelo que é na lei, perseguidor da igreja, mas o que para mim era lucro, para ser considerar como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por quem eu abri mão de tudo para poder conhecê-lo. Eu considero todas essas coisas como esterco, como refúgio, para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa participar da sua glória, para que eu possa me aproximar ainda mais dele. Irmãos, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Irmãos, não há dúvida pela palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Não há dúvida, irmãos, pela palavra de Deus, que esse homem Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas mesmo ele, cheio do Espírito, precisava de pessoas. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, que não era cheio de Deus, ele era o próprio Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Irmão, sendo ele o próprio Deus e estando no nosso meio, precisou de pessoas. Se nós queremos manter o nosso coração cheio de esperança, irmãos, nós precisamos de um Paulo na nossa vida. E a minha pergunta para você essa manhã é: quem é o seu Paulo? Quem é o seu Paulo? Jesus é bom, mas não é suficiente. Quem é o seu Paulo, queridos? Quem é aquela pessoa que no tempo de dor e de luta, você corre para ela para buscar ajuda? Quem é aquela pessoa, irmãos, que no momento de aflição, de dor, em que você precisa de um conselho, de um ombro amigo ou de alguém para orar por você, você vai atrás dessa pessoa? E se nessa manhã, diante dessa pergunta, você não consegue encontrar resposta, eu te digo, você precisa arrumar um Paulo imediatamente. Você precisa arrumar um discipulador, uma célula, um pastoreio direto, mais próximo de você, para que você possa ser acompanhado diretamente. Irmãos, já fazem aproximadamente entre 4 ou 5 anos que eu sou acompanhado toda semana. Pastor Márcio é o nosso pastor, mas ele designou um pastor aqui da igreja que me acompanha toda semana. Ele chama Richard Guerra. Toda semana eu sento com ele, eu abro o meu coração, eu confesso as minhas lutas, eu confesso as minhas dificuldades, as tentações, toda semana. E isso ajuda o coração a permanecer cheio de esperança. Quem é o seu Paulo, irmão? Se queremos manter o coração, queridos, cheio de esperança, se queremos manter o nosso coração cheio de paz, cheio de esperança, mesmo em meio às aflições e às dificuldades que nos cercam todos os dias, nós precisamos de pessoas. Esse é o primeiro conselho. O segundo princípio que nós podemos extrair aqui dessa porção está aqui no versículo 9. O texto diz: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, e foi agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. O segundo princípio que nós podemos extrair desse texto aqui, se queremos ter um coração cheio de esperança, mesmo diante das aflições, é que nós precisamos nos lembrar da nossa salvação. Quantos salvos eu tenho aqui essa manhã? Diga para o irmão do seu lado: eu sou salvo. Diga para uma outra pessoa: eu sou salvo. Nós somos salvos, irmãos. Quando Paulo quis animar o coração de Timóteo, não apenas Paulo disse para ele: suporta comigo, mas Paulo também disse para ele: Timóteo, lembra da sua salvação. No Salmo 51, o texto bíblico diz: Senhor, não retires de mim o seu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salvação. E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, lembra de que você é salvo, e de que você é salvo, Timóteo, não pelos seus méritos, e de que você é salvo não pelas suas obras, e de que você é salvo não tanto pelo seu esforço, mas de que você foi salvo pela graça de Deus, que você foi salvo pela vontade de Deus, que você foi salvo pela ação de Deus. Irmãos, nós não somos tanto assim salvos pela nossa vontade, porque fato é, queridos, que se a salvação dependesse da nossa vontade, talvez grande parte de nós nunca seríamos salvos. Esse homem Paulo, irmãos, nunca seria salvo no que dependesse da sua vontade. Ele era perseguidor, ele queria destruir o caminho, mas fato é, irmãos, que ainda que isso não passasse pela vontade de Saulo, isso passava pela vontade de Deus. E fato é que o mesmo acontece conosco. Talvez muitos aqui, há alguns anos atrás, diziam assim: ser crente? Que ser crente? Que nada. Que esse negócio de ser evangélico, esse negócio de entregar minha vida para Jesus, isso é um absurdo. E nós muitas vezes éramos blasfemos, arrogantes. Mas o texto bíblico vai dizer para nós, irmãos, que ainda que a nossa vontade fosse contrária à vontade de Deus, o Senhor nos convenceu por causa da sua vontade, e Ele nos alcançou com a sua graça, e nos alcançou com a sua misericórdia, não tanto por quem nós somos, mas simplesmente por causa de quem Ele é. E o texto bíblico vai dizer, queridos, que essa salvação, que nos foi dada de graça, nos foi dada não por causa das nossas obras, ela custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos ter, irmãos, o coração cheio de esperança, é necessário lembrar, queridos, que para que fôssemos salvos, para que sejamos salvos, Cristo teve que morrer numa cruz. Cristo teve que sofrer numa cruz. E a Bíblia vai dizer para nós que em primeira instância o sofrimento de Cristo na cruz foi de cunho, irmãos, físico. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, por Deus oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para que nós fôssemos salvos, irmãos, Cristo teve as suas mãos perfuradas. Para que eu e você fôssemos salvos, Cristo teve os seus pés perfurados. Ele foi esbofeteado, Ele foi cuspido, Ele teve as suas costas dilaceradas por um chicote, Ele foi perfurado no seu lado. A nossa salvação, queridos, custou o sofrimento físico do Senhor,
Mas não apenas o seu sofrimento físico, custou também o seu sofrimento emocional. Como já disse aos irmãos em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que por causa da nossa salvação, irmãos, o Senhor Jesus ficou angustiado até a morte. Ele foi abandonado, ele foi traído com um beijo na sua face, ele ficou profundamente entristecido, ao ponto de suar gotas de sangue. Tamanha era a agonia que o Senhor estava sentindo na sua alma momentos antes de caminhar em direção ao Calvário. Mas Cristo não apenas padeceu fisicamente, e não apenas padeceu emocionalmente, Ele também padeceu espiritualmente. Em Mateus capítulo 27, versículo 45, a Bíblia diz que quando o Senhor estava na cruz, se entregando por nós, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, o Senhor Jesus levantou os seus olhos para o céu e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Por causa, irmãos, dos nossos pecados, os olhos do Pai foram voltados para longe do seu Filho. E ali naquela cruz, Cristo sentiu a dor do abandono por causa dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar, irmãos, se queremos ter o coração cheio de esperança, que a nossa salvação nos foi dada de maneira gratuita, mas isso custou o sofrimento vicário do Filho de Deus na cruz, e Ele sofreu por nós no seu corpo, na sua alma, e um sofrimento espiritual. Você precisa de esperança essa manhã. Você precisa ter o seu coração tomado pela esperança que advém do Senhor Jesus Cristo. Você precisa de um Paulo na sua vida. Quem é o seu Paulo? Você quer ter esperança, mesmo quando situações tão diversas cercam a tua vida e tumultuam o teu coração, você deseja ainda assim permanecer cheio de esperança? Você precisa se lembrar que você foi salvo pela graça de Deus. E por último lugar, irmãos, se queremos ter o nosso coração cheio de vida, cheio de esperança, o texto bíblico termina dizendo: essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Versículo 10: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Pregado naquela cruz, irmãos, o Senhor Jesus se entrega por nós para que os nossos pecados fossem perdoados, e Ele morre. Ele é tirado do madeiro, é colocado em um túmulo, e parece aparentemente que a esperança dos discípulos se acabou. Eles correm, buscam abrigo e esconderijo, porque pensam estar eles também agora correndo risco de vida. Mas no terceiro dia, irmãos, uma notícia correu às ruas de Jerusalém. Aquele sepulcro que estava fechado, ele foi aberto. Mas não foi aberto de fora
de fora para dentro, foi aberto de dentro para fora, porque o homem que estava morto ali, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E costumava dizer a minha avó o seguinte: nessa vida se tem jeito para tudo, só não se tem jeito para a morte. Mas irmãos, a nossa esperança vence até mesmo a morte, porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. Aleluia! Ele está vivo. E a ressurreição do Senhor, irmãos, é um fato histórico. Não é uma história que contamos, é um fato que de fato aconteceu na história. E nós podemos dizer que é um fato, queridos, porque um fato se comprova de duas maneiras. Primeiro, é necessário que hajam evidências. Segundo, é necessário que hajam testemunhas. E a respeito da ressurreição de Cristo, irmãos, nós temos as duas coisas. O túmulo está vazio, queridos. O corpo de Cristo vem sendo procurado por milhares e milhares e milhares de anos. O Império Romano, diante da notícia da ressurreição do Senhor, buscou de todas as formas calar essa notícia, mas fato é que essa notícia não pode ser calada, porque o homem que a proclama, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele ressuscitou, ele está vivo, e nada pode parar essa mensagem, nada pode parar esse evangelho maravilhoso, esse evangelho que é o evangelho do Senhor Jesus. Mas nós não apenas temos as provas, irmãos, as evidências, nós temos também as testemunhas. Aliás, irmãos, que testemunhas temos? Porque, queridos, diante da ressurreição do Senhor, aqueles discípulos que estavam outrora coagidos e trancados, ao verem o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e cheios do Espírito, encararam, irmãos, as feras, a morte, o martírio, sem medo, porque sabiam que Cristo havia ressuscitado. O que deu a esses homens força, o que deu a esses homens coragem, ousadia, para que mesmo diante de um império tão truculento como o Império Romano, pudessem prosseguir pregando essa boa nova de grande alegria. Eu te digo, a ressurreição do Senhor Jesus. Talvez essa manhã, o que eu e você precisamos é nos lembrarmos, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Há esperança para além do sepulcro. A morte não é o fim. Será que existe esperança para alguém que está no leito de enfermidade, condenado pelos médicos? Será que existe esperança para alguém em face de uma doença terminal? Será que existe esperança para o seu casamento que parece já ter morrido? Será que existe esperança para o nosso país, irmãos, diante de tanta corrupção e sujeira? E eu te digo, há esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou. Há esperança, há esperança. Há esperança, há esperança. Se nós queremos ter o nosso coração cheio de esperança essa manhã, irmãos, em primeiro lugar, todos nós precisamos de um Paulo, precisamos de alguém em que vamos abrir o nosso coração para que sejamos assistidos. Se queremos ter o nosso coração cheio de esperança, precisamos, queridos, lembrarmos da nossa salvação. Se queremos ter o nosso coração cheio de esperança, irmãos,
precisamos nos lembrar que o Filho de Deus está vivo, Ele ressuscitou. Era essa esperança que enchia o coração de Paulo. Foi por isso que ele disse: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. E desde agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele grande dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. No dia da morte de Cristo, irmãos, foi o dia da morte da morte. Cristo venceu a morte. Como ele mesmo diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado, mas graças a Deus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Você precisa de esperança essa manhã. Você precisa de encorajamento essa manhã. Você precisa ter o seu coração cheio de esperança novamente. Talvez você esteja aqui lutando contra a depressão. Há 4 ou 5 anos atrás eu estava assim também, lutando contra essa doença tão terrível. Já talvez desencorajado por causa das lutas, da dor, da ausência, da frustração. Assim como Timóteo, pensando que talvez a melhor solução para o meu problema era o abandono do ministério. As lutas externas e internas eram tão grandes e assolavam tanto o meu coração, que eu pensava que a melhor decisão talvez fosse deixar o ministério. Ah, queridos, mas o Senhor encheu meu coração de esperança novamente, e Ele pode encher o seu coração. Fica de pé no seu lugar. Os músicos podem tomar os seus lugares aqui. Diga para o seu irmão: meu irmão, você precisa de um Paulo na sua vida. Diga para ele: meu irmão, você precisa se lembrar, você é salvo. Diga para ele: meu irmão, você precisa se lembrar, é para ele, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Cante. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Cante a Ele. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, com a sua voz e diga: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Pega a sua voz aí, igreja, e cante: venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim,
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Liga suas mãos ao mais alto que você puder e cante nessa manhã. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar Não vai se abrir. eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Cante a ele, igreja, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz. Cante a ele, Deus impossível. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz. Deus impossível, Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz. Ele é o Deus impossível, Não desistiu de mim. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus do impossível, Deus do impossível. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado, e nós vamos orar uns pelos outros nessa hora. Nós vamos orar. Diga para esse irmão do seu lado: eu creio nessa hora que você será cheio de esperança, de fé, em o nome de Jesus. Diga: nessa hora eu creio que o Senhor te dará força, te dará esperança para vencer e enfrentar todas as batalhas que você tem vivido. Você crê nisso, meu irmão? Então comece a orar nessa hora em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar.
mesmo, igreja. Ore, ore, ore. Seja cheio de fé, cheio de esperança. Cheio, 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 cheio. Jesus Cristo ressuscitou. Cheio de esperança, cheio de esperança. Você é salvo, meu irmão. Você é salvo. Soraba cantara na basúria da baqueta na basúria da banamas. Era basura baqueira matara basúria da macara bassa. Esperança, esperança, esperança. Cheira bacantara na basúria da queda na banana basúria da banana mada. Ora igreja, ora igreja, ora igreja, ore, ore, ore. Oh, 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 oh. Esperança, esperança, vida e paz. Esperança, vida e paz. Alegria, alegria, vem, 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 Senhor. Yeah, yeah, yeah. Oh, vem, Senhor. Não para de orar, não para de orar, continue orando. Coloque a sua família diante do Senhor nessa hora. Coloque o seu casamento, a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Coloque a sua empresa, o seu trabalho, sua faculdade. Talvez você esteja aqui essa manhã, jovem, sem dinheiro para os seus estudos, pensando talvez que os seus estudos serão frustrados, porque você não consegue pagar sua mensalidade. Deus é o Deus do impossível. Há esperança para você. Vamos, ore igreja, ore, ore igreja, ore igreja. Cheira bacanta, na vassoura, bandara maieira, macira, bandara maqueta, lebeira, maçã. Cheira bacara, babadeira, maçã. Sim, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o Teu poder que opera em nós. Senhor, como a Tua palavra diz em Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele traz vida ao corpo mortal. Por isso, Deus, nessa manhã eu ministro vida onde há morte, onde não há mais esperança. Eu ministro vida, 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 paz, alegria. Senhor, em nome de Jesus, que sejam quebrados nessa manhã as cadeias da morte, que seja quebrada nessa manhã as cadeias da depressão. Sim, Deus, eu ministro sobre cada casa, eu ministro sobre cada família um novo tempo, uma nova história. Sim, Senhor, sim, Senhor, entra nos lares, Senhor, onde há discórdia entre marido e esposa. Senhor, eu repreendo nessa manhã esse espírito de separação, eu repreendo nessa manhã esse espírito de divórcio, e eu declaro crescendo, nascendo mais uma vez aquele primeiro amor, a compreensão, em o nome de Jesus. Sim, Senhor, converte nessa manhã o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Restaura relacionamentos nessa manhã, meu Pai, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder nessa manhã. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder nessa manhã. Há uma unção do Senhor nessa manhã
para despedaçar o jugo, para despedaçar a escravidão. Eu vejo nessa manhã correntes sendo quebradas, correntes sendo quebradas. Tudo aquilo que estava te prendendo de romper, tudo aquilo que estava prendendo a sua vida na depressão, na desesperança, está quebrado nessa manhã, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Declare bem alto comigo, igreja, declare: eu declaro sobre a minha vida a unção do Senhor que despedaça o jugo. Eu declaro que toda angústia, todo sentimento de solidão, todo sentimento de que não há mais esperança, de que não há mais jeito, toda sugestão maligna na minha mente para dar fim à minha vida, para dar fim a projetos e sonhos, eu declaro quebrado, aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, dê um brado de vitória, celebre a tua libertação nessa manhã. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. De Deus impossível, Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Todos nós precisamos de um Paulo. A obra de Cristo para a nossa salvação, irmãos, ela é suficiente. Mas o discipulado, irmãos, o acompanhamento, a vida comum da igreja, ela é feita no relacionamento com o corpo de Cristo. Precisamos de um Paulo. Quem é o seu Paulo? Precisamos lembrar, queridos, precisamos lembrar da esperança da nossa salvação. Nós estávamos mortos, e ainda assim, querido, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. E não apenas, irmãos, precisamos de Paulo, de um Paulo na nossa vida, e não apenas precisamos nos lembrar da nossa salvação, mas também precisamos trazer à memória que Jesus Cristo ressuscitou. Com as suas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. E essa esperança começa a entrar na nossa vida exatamente no dia em que nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Por isso eu gostaria que todos aqui que se reúnem, que estão aqui nesse auditório, se reúnem nesse auditório, orassem comigo dizendo essa manhã: Senhor Jesus, eu preciso de esperança, eu preciso de encorajamento, de força. Diga: por isso, nessa manhã, eu confesso que sou um pecador. Diga: a minha vida, diga, ela é sem esperança. Diga: mas o Senhor pode me dar esperança. Diga: vida eterna. Diga: por isso eu confesso que sou um pecador. Diga que eu preciso do teu perdão. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: perdoa os meus pecados. Diga: me dá a vida eterna. Diga: e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, diga, mas me desviei. Diga: arrependido, nesta manhã eu volto na certeza de que serei aceito.
com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Talvez nessa manhã você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo. Ou você sabe que está desviado dos caminhos do Senhor, e você foi tocado pelo Espírito Santo e sabe que precisa voltar. Nós queremos tanto orar com você, queremos tanto orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez e foi tocado pelo Espírito, ou sabe que precisa voltar aos caminhos do Senhor essa manhã, como igreja queremos orar por você. Para isso eu gostaria que você levantasse uma das tuas mãos, para que a gente pudesse te conhecer. Levante bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão aqui, outra mão lá no fundo, tem mais uma mão aqui. Levanta bem alto as suas mãos, muitas mãos levantadas, muitas mãos levantadas. Você pode glorificar o Senhor por isso, querido? Você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Levante bem alto a sua mão, bem alto, bem alto. Nós queremos orar por você. Isso. Para que fique mais fácil, você que levantou a sua mão, por favor, sai do seu lugar e vem aqui bem pertinho de mim, para que a gente possa estar orando por você. Essa moça que levantou a mão lá no fundo, esse rapaz que está vindo aqui, você que levantou a mão na galeria, por favor, sai do seu lugar e vem. E quando nós cantamos essa canção, por favor, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. Aleluia. Quando tudo diz que não, sai do seu lugar e vem. Tua voz me encoraja a prosseguir. Sai do seu lugar e vem, pode vir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sai do seu lugar e venha. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor, e cumpra em mim o teu querer. Cante Deus, um Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Cante Deus, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. sai do seu lugar e vem, pode vir. Deus do impossível. Quando tudo, declare mais uma vez, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. você que na galeria, por favor, não fique no seu lugar. Sei que não estou só. Se alguém do seu lado você viu levantar a mão, sobre mim não pode ser. se você viu alguém próximo a você levantar a mão, pega essa pessoa, venha com ela, nós queremos orar por você. Você que está em casa, você também nessa hora pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Na sua tela vai aparecer um telefone, você pode ligar para nós. Nós queremos orar com você, queremos interceder pela sua vida. A vida com Cristo é uma vida cheia de esperança, mesmo em face das lutas e das adversidades. O Senhor Jesus é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Que você receba graça, que você receba vida, que você receba paz nessa hora, em o nome de Jesus. Sim, Deus, Deus impossível, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível.
Você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, por favor, fique de pé no seu lugar. Pode ficar de pé. Isso, pode ficar de pé. E pode chegar o mais perto de mim que você puder aqui, por favor. Isso, mais perto que você puder. Pode chegar, pode vir para frente. Isso, tem outras pessoas chegando. Pode vir, isso. Glória a Deus. Os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia. Quando você receber o pão e o cálice, você vai assentar, amém? Para nós sabermos aonde os elementos já chegaram, ok? Vocês que estão aqui na frente, deixa eu dizer algo para vocês. Há muitos anos atrás, eu estava aí aonde você está, no mesmo lugar, entregando também a minha vida a Jesus Cristo. Talvez cheio de lutas e de conflitos como você se encontra agora. E eu fiz uma oração tão simples como essa que você fez. E na hora que o pastor que estava à frente chamou, eu também vim à frente entregando a minha vida a Jesus. E eu posso dizer para vocês que depois desse dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus transformou a minha vida radicalmente. Mudou a minha história, a história da minha casa, a história da minha família. E eu creio que Ele também pode mudar a sua história. Queria que vocês fechassem os olhos, nós vamos orar por vocês. Querido Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós oramos nessa hora, Senhor, por cada uma dessas vidas, e suplicamos, ó Pai, que elas recebam Tua graça e o Teu favor. Oramos para que elas recebam a virtude do Teu Espírito, Senhor. E declaramos como igreja que toda maldição e todo pacto, toda aliança feita no passado de maneira consciente ou inconsciente, está agora quebrada no poder e na autoridade do Teu nome. Sobre elas agora está, ó Deus, o sangue do Teu Filho, e declaramos que elas pertencem a Ti. Assim oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Você chora não de emoção, mas porque Cristo entrou na sua vida, Ele nunca mais irá sair, nunca mais, nunca mais. E como eu disse para você essa manhã, todos nós precisamos de ajuda. A vida cristã, ela não foi feita para ser vivida sozinha, nós precisamos de ajuda. Por isso eu gostaria nessa hora que você conhecesse uma parte dessa nobre família em que você está entrando agora e que vai estar acompanhando você durante essa longa jornada, amém? Eu vou contar até 3 e eu quero que você se vire para trás e conheça uma parte dessa família, ok? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti. Sejam bem-vindos à família de Deus, vamos aplaudi-los, glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, vocês serão acompanhados a uma sala logo aqui à minha esquerda. Nós vamos anotar o seu nome, o seu telefone, porque queremos ajudar você, andar com você. Vocês vão acompanhar esses irmãos de colete, e assim que terminar lá, vocês podem voltar, nós ainda vamos estar aqui, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar aquela canção, Digno é o Cordeiro, canção do Apocalipse. Enquanto você vai recebendo os elementos da ceia, amém? A hora que você receber o elemento da ceia,
você vai assentar, amém, queridos? Está todo mundo me ouvindo aqui? Tem alguém aqui ainda comigo? Está cedo, amém, gente? Ainda é 11h20, amém? Relaxa aí, tá tudo bem, graças a Deus. Então você vai tomar o pão e o cálice, e você vai assentar, enquanto nós cantamos essa canção, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Sua voz e cante: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Deus eternamente. Cante, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico a ouvir teu nome. Pode ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Tome o cálice e o pão nas suas mãos. Olhe bem para eles nessa hora. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue, Ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei todas as vezes isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão ou beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha.
Não existe nada, irmãos, como a ceia do Senhor, para que pudéssemos lembrar da sua morte e ressurreição. Nada, irmãos, como esse momento, para que pudéssemos lembrar que um dia Cristo desceu de sua glória, que Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo Ele encontrado em figura humana, foi obediente até a morte. E morte de cruz. E é por essa razão que Deus o Pai lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho, no céu, na terra ou debaixo da terra, se prostre, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, para a glória do Pai. Juntos, irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice. Maravilhado, extasiado, de Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Senhor, nós te damos toda a glória, Jesus. Pega suas mãos a Ele essa manhã e cante: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. É tudo para mim e eu te as vozes declarando: Santo, 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 poderoso, que era Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor.
Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Majestade santa, Deus de toda glória. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Exalte o nome dele nessa hora, exalte o nome dele. Pega a sua voz e exalte o nome dele nessa hora, com as suas próprias palavras. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Aquele que morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... As vozes, a igreja, cante a igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Em ação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de ti, amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cante aí, igreja, aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare: meu Jesus, meu Jesus, Salvador,
outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, meu consolo, és meu abrigo, minha força, força e refúgio é Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Oh, alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis. Pega suas mãos e ele cante: aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Cante a igreja, cante. Incomparáveis são tuas, incomparáveis são, incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas para nós. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, Senhor. Estenda suas mãos. Não, antes de você estender suas mãos, olha para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você já tem lugar para almoçar? Fala para ele: você não quer almoçar lá em casa, não? Chama ele, convida ele, você não quer almoçar lá em casa hoje, meu irmão? De repente está aí o Paulo do seu lado que você precisa, amém? Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui em toda a face da terra, em o nome de Jesus, amém. Vai na graça, vai na paz. Obrigado pelas suas orações. Obrigado você que nos assistiu pela Rede Super. Que o Senhor derrame graça, favor, vida sobre você. Amém.